convidado da Lula News, detona o presidente Lula na estatal do desgoverno ao vivo. Pois é, depois do presidente condenar a mega operação e depois do governo federal falar em criar uma bolsa-tráfico, é claro que ele ficou muito queimado. Afinal, a maioria da população apoia a mega operação no Rio. E diante disso, é claro que os militantes da Lula News iriam tentar passar pano pro Satanine. Só que o Daniel de Souza acabou detonando a narrativa dos próprios colegas lulistas. Acho que essa segunda frase, né, do ponto de vista da quantidade de mortos, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado é desastrosa, é uma verdade. Né? Inclusive à luz de um presidente da República que está sendo cobrado pelas Nações Unidas, por exemplo. O secretário-geral da ONU, num briefing na semana passada, chamou atenção para o tamanho dessa operação, da matança, do número de mortes, da letalidade dessa operação da Polícia do Rio de Janeiro e lembrou que o Brasil é signatário, né, de tratados internacionais em que a violência policial ela é observada. O Brasil tem condenações em cortes de direitos humanos por mortes decorrentes de operação policial na mesma Nova Brasília, que está inserida no Complexo do Alemão anos atrás. Uma coisa, né? Por exemplo, ontem esteve no Rio de Janeiro o ministro Alexandre de Moraes exatamente para fazer uma inspeção in loco, questionar o governador do Rio, outras autoridades sobre a operação, né? Cumprindo um papel importante, né, de garantir transparência sobre o que aconteceu. O governador garantiu que não foi não foi feito um uso excessivo da força, porque o que foi empregado era o que demandava aquele tipo de operação, né? Dentro de um questionamento seguinte, vocês não foram para uma operação dispostos a matar, e ele mandou um efetivo muito expressivo que acabou neutralizando, aniquilando e fazendo uma matança. Então, ele questionou tudo isso lá. Eu acho que o presidente Lula deveria ter lembrado isso. O ministro Alexandre de Moraes esteve no Rio, quero conversar com ele para ver se, na opinião dele, o alto grau de letalidade foi algo que aconteceu por conta da situação de confronto ou não. Se não foi uma situação de confronto, aí nós temos que investigar, né? Mas ele fez um posicionamento muito mais para a linha de seguinte, acho que pode ter sido uma matança que a polícia matou, porque ele fala, o que os juízes, a ordem dos juízes era prisão, não de matança. Mas os traficantes resistiram, óbvio, e iriam resistir, de fato, né? Eles se renderam. A polícia diz que alguns se renderam, né? Tanto que foram presos. Outros não, outros enfrentaram. De novo, na minha opinião, não deveria ter enfrentamento. Na minha opinião, eu sou da paz. Eu preferia que não tivesse uma morte. Agora, não dá para também sair condenando os policiais de antemão ou levantar suspeitas sobre os policiais antes de ter uma investigação, né? Eu acho que erra quando você levanta suspeitas antes de você ter uma investigação mais profunda sobre o que aconteceu. A gente não conseguiu te ouvir sobre essa mudança ali quando o presidente traz para a própria boca a palavra matança e fala sobre a operação. Não, isso a gente já estava debatendo no bloco anterior com Trauma em relação ao posicionamento dele como um posicionamento mais próximo aos seus apoiadores e em que ele faz uma escolha, claro, ele poderia ter optado talvez por um posicionamento um pouco mais central, mais no meio, como foi o do delegado e senador, o Contarato, como nós vimos há pouco. Quer dizer, você pode colocar, olha, houve uma matança, etc., muita gente morreu, isso precisa ser investigado, mas, ao mesmo tempo, o crime organizado precisa ser enfrentado, temos que ser solidários com as pessoas que vivem esse inferno, os policiais também têm ali o direito de se defender, é legítimo legalmente que eles se defendam, em condições que a lei permite fazê-lo. Existem ali alguns pontos que ele poderia ter tocado, mas ele optou por não tocar. O Brasil, ele tem 3% da população mundial e 10% dos homicídios no mundo.
A criminalidade é um tema absolutamente central na vida das pessoas. Todos nós sentimos isso no nosso dia a dia. Alguns mais, outros menos, dependendo de onde moram, dependendo da cidade em que estão. E me parece que o presidente Lula tem tido uma preocupação ao longo desses últimos dias de ficar o mais distante possível dessa temática. Sim. E isso é um problema para ele, do ponto de vista político. Esse vai ser um tema incontornável na eleição de 2026 e fica a impressão, muitas vezes, que não há plano, não há projeto, não há ideia, não há... Ok, aconteceu uma matança. O que se faz diante disso? Né? Você teve ali uma operação em que os policiais foram recebidos a bala a poucos quilômetros do aeroporto Galeão, que é um dos principais aeroportos do país. Faz o que diante disso? Qual é a proposta que precisa ser construída? Né? Pois é, dá pra ver o desconforto na cara da Flávia Oliveira. Lula demorou pra se pronunciar. E como esperado, é claro, ele ia ficar do lado dos bandidos. Afinal, foi ele mesmo que disse que os traficantes são vítimas dos usuários. Agora, até mesmo Valdo Cruz, tendo um momento de clareza, me pegou. Por essa eu não esperava. Mas enfim, Globo sendo Globo e Lula sendo Lula. Ambos adoram defender bandidos. E pra encerrar, deixo esse vídeo pro pessoal dos direitos dos manos. Minha filha de 10 anos de idade e eu fugi do Complexo da Penha deixando tudo pra trás. Esse é o relato de uma moradora que pediu para que eu ocultasse o nome dela, mas que queria que vocês soubessem o que os bandidos realmente fazem com os moradores da comunidade. Os bandidos, aqueles que a polícia teve que subir para confrontar, os anjinhos da esquerda. Vou contar para vocês agora o que ela me relatou aqui. Eu sou nascida e criada no Complexo da Maré. Nunca me envolvi com tráfico ou nada parecido, pois sempre dei bom testemunho, sou cristã. Quando me casei, fui morar no Complexo da Penha, que na época com a UPP estava tranquila. Bem, os anos se passaram, o governo acabou com a UPP e a bandidagem reapareceu. Com isso, vieram os conflitos. Mas foi ano passado que para minha família virou um pesadelo. No dia 13 de dezembro de 2024, fomos avisados que um dos gerentes do tráfico do Cruzeiro, a mesma comunidade da mega operação, se apaixonou por nossa filha de 10 anos e por isso estava indo buscá-la naquela semana para ser mulher dele. Fomos vigiados dia e noite desde então. Mas simplesmente pegamos nossos itens pessoais, colocamos em mochila de escola, entramos no carro como se fôssemos levar as crianças para a escola e nunca mais voltamos. Deixamos nossa casa, bens, móveis e histórias para trás. Eles não querem saber se é novinha e filha de gente do bem. Simplesmente tomam nossas meninas e destroem nossas famílias, muitas vezes sem darem um tiro. Até hoje não conseguimos nos reerguer. Adquirimos uma dívida gigantesca com o banco para conseguirmos alugar uma casa e ter um mínimo de dignidade para os nossos filhos. Desde então, vivemos praticamente reclusos e com a rotina familiar completamente modificada. Pois é, agora me responde, onde estava o direito dos manos quando os bandidos oprimiam e cobravam aluguel das casas dos próprios moradores, quando eles obrigavam os moradores a comprar o gás de cozinha deles, que segundo os próprios moradores era mais caro? Onde estavam os direitos dos manos para amparar as famílias vítimas desses bandidos? Onde estão os direitos dos manos para amparar também as famílias dos policiais? E onde estavam os direitos dos manos para defender essa família que teve que fugir de casa deixando tudo para trás para salvar a vida da sua filha de 10 anos? Pois é, direito dos manos só serve para os manos, não para a população de bem.